MPF no combate à Covid-19. Semana passada, a gente mostrou aqui no IP como foi a criação do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Pandemia, o GIAC-Covid. Naqueles dias difíceis e inesquecíveis, os desafios foram muitos. E agora, na segunda reportagem da série especial, vamos relembrar um dos momentos mais desafiadores: a falta de oxigênio em Manaus. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade. Ajuda, a população está aí dentro à mercê, querem oxigênio, pessoas estão falecendo. Por favor, nos ajude. O GIAC foi montado antes de a pandemia se estabelecer no Brasil. Quando ela chegou e os casos passaram a crescer de forma vertiginosa, os problemas começaram a aparecer. Principalmente, falta de respiradores e de leitos de UTI, além daquele que foi considerado o mais grave de todos, a falta de oxigênio. Naquele momento, havia uma carência de recursos muito grande para finalidades básicas, para compra de insumos hospitalares, para compra de aventais médicos, máscaras, esses equipamentos descartáveis que são usados nos hospitais, e, em parte, elas foram supridas com esses recursos que foram liberados a partir da atuação do Ministério Público. Para enfrentar o problema, o GIAC recomendou a todo o Ministério Público que atuasse para destinar ao combate à pandemia valores depositados em juízo previstos em acordos. Com isso, um total de mais de 4 bilhões de reais foram liberados para a compra de remédios, equipamentos e instalação de leitos de UTI. Os parentes das vítimas que sofriam com a falta de oxigênio em Manaus não sabiam qual seria a próxima notícia que receberiam dos médicos depois que viam seus entes queridos serem internados. Com essa variante Delta, que as minhas tias se infectaram na época, era tudo ainda mais rápido. Então, se você adoecia numa segunda-feira, na segunda-feira da semana seguinte, se você conseguisse um leito pelo menos para ficar internado, já existia uma grande possibilidade de você estar morto. Então você imagina, uma pessoa que estava ali no seu convívio, que era próxima de você, de uma hora para outra chega já um informativo do hospital por telefone: olha, infelizmente não resistiu e a gente está aguardando você com a documentação para os procedimentos. A desinformação esteve presente em um dos piores cenários da pandemia. Infelizmente nós enfrentamos, já não bastasse a pandemia causada pelo vírus, a pandemia da desinformação, muita informação anti-ciência disseminada nesse contexto. E a presença do Ministério Público, sem dúvida, foi um norte, muitas vezes, na orientação, porque todos os órgãos oficiais, todos os órgãos de ciência sofriam críticas. Por tudo isso, o trabalho do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Pandemia foi fundamental. O GIAC atuou de forma direta para conseguir fornecimento de oxigênio emergencial com as companhias, com redução do teor de oxigênio. Foi um momento em que nós sentamos para buscar uma solução. E aí veio uma solução. A Anvisa autorizou a produção isso nós sentamos também com a indústria, toda a indústria, principalmente com a White Martins, que era a empresa de maior relevo nessa área. A própria empresa disse: não, nós temos um caminho, é nós produzirmos oxigênio não com a mesma pureza, mas que pode atender com uma situação de segurança, mas que nós podemos, de um cilindro, transformar em 2. Desde que a Anvisa nos autorize. Porque nós não vamos produzir um oxigênio tão puro quanto aquele oxigênio que nós estamos acostumados, mas que vai atender a população e que é seguro.
A Anvisa fez o estudo, fez o laudo, em 2 dias o assunto estava resolvido. O trabalho do GEAC pôde ser sentido em várias outras áreas que atuavam naquele momento da pandemia. A atuação interinstitucional a partir da articulação do GEAC possibilitou tanto ao Ministério Público quanto às autoridades públicas que eram cobradas, que eram fiscalizadas, que as respostas fossem concentradas e que pudesse, assim, haver uma atuação mais efetiva. A centralização do GEAC e a parceria com o CNJ e todas as instituições do sistema de justiça e das áreas de saúde, do Estado e da sociedade, gerou uma otimização.